Retornando aqui no Visão Geral hoje com o Dr. Ricardo Quiminazzo falando sobre o PROCON, ele que é diretor do PROCON Campinas. Assim como tem PROCON Campinas, tem PROCON Piracicaba, PROCON Jundiaí e tal, mas há cidades que não têm o PROCON, né? Na verdade, o que acontece, a ideia é que todas as cidades tenham o seu PROCON. Às vezes, os PROCONs são montados em estruturas, tem municipais, os estaduais e tem o Senacom, que é o Ministério da Justiça, que é, vamos dizer assim, o federal, né? A instância federal da questão do consumidor. O que muitas vezes acontece é que quando a cidade é muito pequena, a estrutura não é adequada, às vezes até para dar tranquilidade para o responsável pelo PROCON, para ele poder autuar, fiscalizar, a cidade é pequena, gera muita pressão, ele acaba recorrendo ao órgão estadual, que é a Fundação PROCON, que é um órgão estadual que acaba auxiliando essas cidades menores e tal. Campinas, como é grande, a gente acaba não usando tanto. Doutor, quando alguém vai ao PROCON reclamar de uma determinada situação, o PROCON conversa e tal, acaba dando ganho de causa, não sei se é esse o termo utilizado, ao consumidor. Aí, o fornecedor, se ele não concordar com a decisão, é passível de um recurso na justiça comum normal. O fornecedor, ele tem duas instâncias no PROCON. A primeira, num primeiro momento, a decisão é feita dentro do próprio PROCON. Se ele não estiver satisfeito com essa decisão, ele tem um prazo para recorrer ao secretário de Assuntos Jurídicos do município, então essa é a nossa segunda instância. Se ainda assim alguém não estiver satisfeito com a decisão, ele pode recorrer aos órgãos judiciais para tentar alterar essa decisão. Da mesma forma, o consumidor, caso ele também... Se bem que o consumidor é difícil, né? Porque... O consumidor é difícil, são raros os casos, veja, existe, e são raros os casos em que há necessidade do consumidor. Mas há consumidores que ficam, às vezes, inconformados. Que ter mais, alguma coisa às assim, vezes ele acha que a penalidade foi pequena, às vezes ele fica inconformado porque realmente nós... como eu falei, há uma análise muito criteriosa daquilo que o consumidor está falando. Então, muitas vezes, o consumidor pode não ter razão. Então, ele acaba ficando resignado aí, que ele acabou não tendo, nós não demos razão a ele. Mas pode acontecer. Muito bem. Quando há pouco, né, ainda no primeiro bloco, o senhor falou a respeito da necessidade, vez ou outra, do advogado, ou porque o fornecedor quis ou porque o consumidor quis. Vocês do PROCON, logo no momento inicial, né, imagino que exista aí o momento inicial da análise da ação e tal, já podem detectar ali, de repente, a necessidade de se ter um advogado? O PROCON, na verdade, um dos princípios do PROCON é a simplicidade do procedimento. Ele tem que, o procedimento, a simplicidade impera para a pessoa não ter necessidade de ter despesas com advogado. Então, o uso de um advogado, seja por parte do fornecedor, seja por parte do consumidor, é uma opção de cada um deles. As grandes empresas, via de regra, têm departamentos que cuidam desses procedimentos dentro do PROCON. Às vezes são ouvidorias, às vezes são departamentos jurídicos mesmo. Mas o consumidor que não quiser usar o advogado, ele não precisa. O que, na verdade, muitos consumidores acabam optando, mas isso é uma questão aí de foro íntimo do consumidor, é se ele achar realmente que o valor envolvido ou que a complexidade do caso vale a pena ele ser assistido por um advogado, ele pode se fazer acompanhar por advogado. Mas não é obrigatório e o PROCON não interfere nessa opção do consumidor ou do fornecedor. Isso é inteiramente por conta de cada um que ele acha que ele precisa. O diretor do PROCON, ele tem status de secretário municipal? Não, na verdade eu sou um diretor do departamento, ligado a um secretário? Ligado à Secretaria de Assuntos Jurídicos de Campinas. Que no caso hoje tem como... Não, o Samuel? Não, é o secretário Mário Orlando Galvez de Carvalho. Sim, exatamente. Sim. Samuel está ligado mais a outra área, Samuel Rossílio. Samuel Rossílio, exatamente. Mas ele é da área econômica, isso, né? De desenvolvimento econômico. Nós somos ligados à Secretaria de Assuntos Jurídicos, secretário Dr. Mário Orlando. Mário Orlando, que aliás já me concedeu várias entrevistas também, quando estava no rádio, envolvendo aquele aspecto do leilão do Guarani, do estádio do Guarani, a viabilidade daquilo tudo e tal. E Samuel Rossílio,
há muito foi vice-presidente. Há muito, quando eu falo muito tempo, é claro que a gente fala muito tempo em relação à idade que nós temos, né? Porque se for para a história, o que são 20, 25, 30 anos, absolutamente nada. E ele foi vice-presidente do Guarani na oportunidade, a gente também teve muito contato. Podemos dizer que o PROCON é um grande amigo do consumidor, sem, no entanto, ser inimigo do fornecedor? Podemos dizer que sim. É um mediador. Como eu gosto desse termo de mediador de conflitos. Nós mediamos os conflitos entre os fornecedores e os consumidores. A gente tenta, o PROCON tenta, na medida do possível, como eu disse, nós tentamos tirar um pouco essa imagem de órgão punitivo. Entendi. O nosso objetivo, o máximo possível, por isso que nós insistimos muito na questão da conciliação, nos casos individuais, é justamente não ter a necessidade de aplicação de multa. E tem um percentual, por exemplo, determinado número de reclamações mês, nós conseguimos resolver tanto. Existe um percentual disso? Olha, nós conseguimos um número entre 85% e 90% de conciliação entre as partes. Da hora, em algum momento, muito bom, né? Um número muito bom. Que em algum momento entre a entrada da reclamação até o arquivamento dela, ou até o final dela, por assim dizer, nós conseguimos alguma coisa em torno de 85% a 90%. Vamos lá, e o restante, os 15% ou 10%, isso vai para litígio? Normal. Isso acaba se transformando em aplicação de multa, essas multas vão para o fundo de defesa do consumidor, São multas de defesa do consumidor. Doutor? Olha, depende muito do que está envolvido, depende do tipo da situação que está envolvida, depende, muitas vezes a gente tem um cálculo que envolve a análise do faturamento da empresa, o tipo de dano que ele causou ao consumidor. Como nós também temos causas coletivas, nós também vamos ver se, que não são reclamações individuais, às vezes a gente faz as fiscalizações e detecta algum problema, são coisas que prejudicam um grande número de consumidores, tudo isso é levado em consideração na hora de aplicação da multa. Então varia muito. Muito bem. Bom, eu, por exemplo, nunca utilizei o PROCON. Minto. Numa consulta por telefone, quando era Anderson Gianetti. Numa consulta e tal, me orientou como fazer determinada coisa e tal. Mas, mesmo, eu fui vítima, na minha casa, minha mulher comprou algo pela internet e não recebeu. E ficou por isso mesmo. Acontece muito de se comprar produto pela internet e não receber? É uma das reclamações que nós temos com alguma frequência. Quando acontecem essas grandes liquidações, Black Friday, muitas queimas de estoque, esse tipo de um grande número de lojas fazendo um grande número de promoções bastante expressivas, a gente observa um aumento do número do problema de logística de entrega. Não é a nossa maior reclamação hoje, na verdade, estão relacionados ao vícios de produtos que quebram, ou então defeito de informação na hora da venda. Esses são são as reclamações que nós temos com mais frequência no PROCON. Muito bem. Gente, conversando aqui com o doutor Ricardo Quibinazzo, que é diretor do PROCON Campinas, mas agora eu tenho um recado aqui importante para você. Aliás, o recado não é nem meu, é do Eli. E o Eli vem para falar de algo muito interessante que vai atender tanto o homem quanto a mulher, porque hoje a vida é estressante para os dois. E se você precisa aí de um ânimo, de uma força, não tem melhor recado, não é verdade, Eli? É isso mesmo. Boa tarde, Alberto César, e boa tarde para você que está assistindo Visão Geral, e hoje com uma entrevista muito esclarecedora para você. Isso mesmo. Como anda a sua vida sexual? Quanto tempo faz que você não tem uma relação sexual satisfatória para você e para a pessoa que te ama, que está ao seu lado? Muito tempo? Desistiu do sexo, não quer mais? Nada disso, hein? Sexo é muito bom. Acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, faz fluir o amor, manda embora a discórdia, mantém o relacionamento, mas o tempo vai passando. E você que é homem, acaba entrando na andropausa. Tem problemas de ejaculação precoce e também problemas de falta de ereção. E você que é mulher, acaba entrando na menopausa. Tem problemas de ressecamento e falta de prazer. Se você está passando por esse problema, ligue agora no número que está aí na sua tela, 0800 000 0907. A ligação é gratuita. Você será muito bem atendido.
com educação, com respeito, usando as palavras certas, científicas, técnicas, mas de fácil entendimento, você será muito bem atendido. Se você for homem, será atendido por outro homem. E se você for mulher, será atendida por outra mulher para você ter mais liberdade ao conversar. O Forte Sun é um produto 100% natural, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. E o melhor, não tem contraindicação nenhuma. Nesse você pode confiar. Você sabia que um homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais? Cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você que é homem só precisa voltar a ter um fluxo sanguíneo maior no organismo. Isso mesmo. Quer um exemplo simples? Basta você olhar aqui, ó. Imagine que canudinhos de refrigerantes são fininhos como veias e artérias e um cano d'água tem um calibre maior. É isso que o Forte Sun faz, vasodilatador natural de veias e artérias. Para você que é homem, usando o Forte Sun, você passa a ter mais ereções durante o dia no intervalo de tempo mais curto e com uma ereção com mais virilidade. E para você que é mulher, acabam os seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Saiba você que a maioria das doenças acontecem por má circulação sanguínea. Infarto agudo do miocárdio, AVC, trombose, inchaço no corpo, câimbras, dormências, varizes. Para você que anda com cansaço físico e mental, é excelente, porque é através do sangue que chega o oxigênio nos músculos. Ligue agora para 0800 000 0907, diga que está assistindo Visão Geral, compre um kit de tratamento para 3 meses e ganhe um mês a mais de tratamento. Você ainda pode pagar parcelado no boleto ou no cartão, pecinho pequenininho, cabe no seu orçamento. Você precisa se tratar e dar esse presente para a pessoa que te ama, que está ao seu lado. Ligue agora, 0800 000 0907, Alberto César. Muito bem, Eli, muito bem. Enquanto você liga, você compra o produto, depois volta aqui para acompanhar o nosso Visão Geral, conversando hoje aqui com o Dr. Ricardo Quiminazzi, o diretor do Procon Campinas. Aguarde instante só.